Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Christian e hoje a gente vai continuar o estudo da obra Doutrina e Teologia de Umbanda Sagrada de Rubens Saraceni. Essa daqui vai ser a parte número 3, tá? Onde a gente vai começar o estudo do capítulo 4.4. Lembrando que estamos estudando aqui o capítulo 4, que vai falar sobre mediunidade, tá bom? 4.4. O médium, a mediunidade, né? O médium é o elo mais fraco da corrente espiritual por estar encarnado e pelo seu nível evolutivo. Então, olha que interessante essa primeira observação. Tem pessoas que olham o médium com uma visão, o médium é superior, uau, nossa. E você vê, o médium é o elo mais fraco da espiritualidade, entende? E faz sentido, porque ele está encarnado com as suas faculdades limitadas, tem o seu nível evolutivo, e o quê? E ele está exposto aos dois lados da coisa, sem muitas vezes conseguir enxergar. Existem momentos, por exemplo, que a gente consegue ter uma visão maior, vai sentir as energias, mas, por exemplo, um médium que está mistificado, entende? Ele está com mistificação, quer dizer, tem um espírito ali que está enganando ele. Tu vê, ele não sabe. Ele já está mistificado, às vezes pode dizer, cara, mas tem um espírito que está te enganando, isso daí tá errado. E aí o cara vai acreditar, vai dizer, não, não tá não, tá certo. Entende? E aí se ele tiver essa sede de poder, de falar, não, eu quero ser o dirigente, eu quero ser o pai de santo da casa, o maior, o principal. Aí já vai abrir brecha para a ação dos negativos. Por quê? Porque ele não está fazendo trabalho por caridade, por ajudar, e sim porque ele quer uma posição de destaque, uma posição de reconhecimento de superioridade. Por isso é o elo mais fraco. Entende? E então, estamos no capítulo sobre mediunidade, então quem for trabalhar com Umbanda, na questão da mediunidade, já tem que ter isso em mente do que, se você está acompanhando comigo, e fica aqui a sugestão, claro, são muitos vídeos, toda quinta-feira tem a gente no Evangelho no Lar aqui no canal, às quintas-feiras, faço o Evangelho no Lar aqui gravado, e depois já publico na sequência. A gente está estudando o livro dos médiuns, a gente viu isso em diversos capítulos, diversos momentos do livro, a importância de se trabalhar com a mediunidade e qual é o objetivo de trabalhar com a mediunidade. Então, eu quero trabalhar para enriquecer, para ficar famoso, para namorar consulente, para ganhar dinheiro. Tchau. Tudo isso é brecha obsessiva. Por isso que na Umbanda os trabalhos são feitos de graça. Por isso que na Umbanda o foco é ajudar e atender as pessoas. O foco não é aumentar o número de fiel, o foco não é conseguir pagar canal de televisão, o foco não é enriquecer e fazer templos cada vez maiores e mais faraônicos, não, não. O foco é caridade, entende? E o médium tem que ter essa leitura ainda maior da importância que ele tem que ter do estudo e da autovigilância, porque ele, como sendo o elo mais fraco, é onde vai ter mais ataque. E faz sentido. Porque um mago negro, por exemplo, ele não vai conseguir atacar um Exu. Por quê? Porque o Exu tá vendo ele tá vendo, o Exu tá protegido pela lei. Acabou. Agora o médium não, o médium tá aqui encarnado no esquecimento, ele só recebe uma intuição. Tem médiums que tem a clarividência, mas a clarividência não funciona 24 horas por dia, porque senão o médium não conseguia viver. Né? Porque às vezes tu vai ver as coisas que estão dentro da tua casa espiritualmente, tu não tem coragem de dormir, tamanha complicação. Então, como é que faz? Aí tive aquela ideia que eu tenho que ir lá na tenda de Umbanda e eu tenho que ser o médium principal, o mais famoso, o que todo mundo vai vir querer falar comigo e tal. Essa intuição vem de onde? Vem de Deus? Será que um caboclo tá ensinando isso, que tu tem que ser o maioral em cima de todo mundo, ser reconhecido, será? Será que Jesus ensinou isso? Jesus falou para nós que nós temos que ser o maior sobre todos? Ele, que foi o maior espírito entrando nessa carne aqui, ele subjugou as pessoas? Vamos olhar a nossa referência máxima, que é nosso mestre Jesus. Ele subjugou as pessoas? Nós temos ele chegando e pisando em cima de todo mundo, falando, eu sou o maior, aqui vocês abaixam a cabeça porque sou eu que mando, vocês obedecem. Não, né? Muito pelo contrário, lavou os pés dos médios. Olha que humildade. Veio para cá, encarnou por amor a nós, olha que caridade. Então a gente já percebe, pô, veio a intuição. Pô, essa intuição aqui não tá alinhada com o bem, hein? Pera lá. Né? Então, temos que entender esse ponto aí.
O novo médium normalmente é modelado pelo médium mais velho, mais experiente do trabalho. Mas ele tem as vivências pregressas. Entende? E não impor sua vontade sobre o outro. Deus, no tempo certo, abre os caminhos. Então aqui, o Rubens Saraceni vai nos comentar. Tu tá iniciando num trabalho da Umbanda. Você tem as tuas questões pregressas. Não é porque você está iniciando agora um trabalho que você é zerado. Paulo Freire nos ensinou isso. Todo mundo, quando você vai chegar para educar, ele já tem vivências pregressas. Né? Às vezes é ensinado que é tudo zerado. Não, tu vai começar como se fosse daqui para frente. Não existe nada antes. Mas existe sim. Você é um ser vivo que está vivendo, tem experiências e memórias e maneira de chegar ao mundo. Então, o médium mais novo vai trabalhar, naturalmente ele vai ter a ajuda do médium mais experiente, o médium mais velho. Mas é muito importante que o médium mais velho não coloque sobre o novo tudo que ele acredita e que ele acha que é o certo, como do novo também respeitar o mais velho de dizer, entender, não, você fez o trabalho um pouquinho mais assim, pô, mas é que para mim faz sentido fazer um pouquinho mais assado, entende? Mas adaptar isso e entendendo que as vivências e o momento, entende? Aí agora aqui, ó, Deus no tempo certo abre os caminhos. Então vamos dizer que, por exemplo, um exemplo hipotético. Você está trabalhando numa casa de Umbanda, aí você está felizão, uma casa de Umbanda sagrada, alinhada com Deus, trabalha para a luz, ajuda. Mas tu começa a expandir a tua consciência, expandir a tua consciência, expandir a tua consciência, expandir a tua consciência. E aí tu fala assim, pô, eu preciso trazer uma visão nova da Umbanda. Entende? A gente tá fazendo um trabalho lindo, mas eu preciso, porque eu tô sentindo que a gente consegue expandir esse trabalho mais. E aí, por exemplo, a casa fala assim, não, a gente quer ficar nesse nível aqui. Ela continua sendo uma casa da luz, continua trabalhando para o bem. Ou você se adapta ao nível daquele trabalho, ou você começa a expandir esse trabalho para outro. Ah, conversei com todo mundo, tudo, várias pessoas, dirigentes da casa e tal. Eles falam assim, não, a nossa casa vai atender só até aqui. Tá tudo certo, ela continua trabalhando para o bem, continua trabalhando para Jesus. Ah, mas e aí, o que acontece? E aí Deus vai abrir os seus caminhos para quê? Para que você seja alocado num outro trabalho que esteja preparado para essa expansão de consciência maior. Porque temos trabalho para todas as frentes, né? Então, em vez de ficar brigando, falando, ah, mas eu sou um médium mais novo, eu aprendi que tinha que ser tal, tal, tal coisa, e o médium mais velho fala, não, mas a gente sempre trabalhou assim, vai ficar assim. Então, respeita, conversou, dialogou, tentou, show. Entende? Ou às vezes, ah, mas Deus não abriu o caminho ainda, como é que eu faço? Continuo naquela casa. É uma casa do bem, alinhada pro bem, só que não briga, não fica brigando, não fica discutindo. O que tem? Ah, só até aqui? Beleza. Faz o trabalho, continua ajudando o outro e esperando. Fala assim, Deus, tô aqui buscando me preparar e aí a espiritualidade vai abrir. Às vezes não é no tempo que a gente quer, mas eu acho que Deus, tendo tantos filhos doentes nesse planeta, e aí tendo um que está buscando querer ajudar o outro, tu acha que Deus não vai abrir os caminhos para que isso aconteça? Só que às vezes não é do jeito que a gente quer, não é da hora que a gente quer. Deus sabe o melhor momento. Mas eu pelo menos creio muito nisso. Que a espiritualidade da luz vai a trabalhar e vai agir como Chico Xavier nos falava. O que é teu, o universo vai te entregar. Como? O universo vai te entregar. Confia em Deus. Ele vai te entregar. Entende? E o importante é assim, beleza, fazer o trabalho. Lembrando, independente se é o médio mais novo, se é o médio mais velho, sempre tem que estar alicerçado no trabalho de amor, de caridade com o próximo, né? Ó, próxima observação. Vigiam-se os médios, né, para ficar integrado na casa e ficar atento aos seus deveres e trabalhos, né? Então, a última observação aqui dessa capítulo 4, dessa parte 4.4, ele vai falar isso daí, da importância do médium que está trabalhando numa casa umbandista, lembrando que isso vale para todas as casas, né? Ele tem que se vigiar a todo momento. Por quê? Porque, cara, é ataque dos trevosos. E aí tem a questão pregressa do médium, como a gente já viu. Então, imagina, ele já tem dentro de si essa questão de querer fama e poder. Isso vai abrir uma brecha para obsessão. Então, ele tem que cuidar disso. Para quê? Para não abrir essa brecha, para não dar vazão para isso. Para dizer assim, não, eu não tô aqui para ser importante, eu não tô aqui para ser famoso, eu tô aqui para ajudar. Ponto. Entende? Ajudar. E aí ele vai ter todas essas dinâmicas para quê? Para ele não se desvirtuar do que do trabalho que ele tá lá. Ele está naquela obra espiritual para quê? Para trabalhar para Jesus, para trabalhar para Deus,
para trabalhar junto com a espiritualidade maior. Então ele não perder esse foco, ele não está lá para nenhum outro motivo, não deveria estar para nenhum outro motivo, né? E com os seus deveres também, atento aos seus deveres. Tem? Porque além, às vezes, do trabalho que ele tem de atender as pessoas, existe todo uns bastidores do funcionamento do trabalho espiritual, né? Então, por exemplo, vou dar aqui um exemplo da minha cabeça. Você é um médium e aí você tem que fazer uma oração ali de harmonização, de proteção espiritual com todos os trabalhadores da casa, chutando aqui, meia hora antes do trabalho. Então você vai sentar ali, por exemplo, vai estar todo mundo, vai se reunir, vai fazer uma oração, vai se harmonizar e vai receber ali os rituais ali de limpeza corpórea ali com a defumação dos corpos, dos com gás e tudo. E aí, para se preparar e se manter nesse estado mais calmo, mais de conexão com Deus, para iniciar os trabalhos. Então, essa é a ordem da casa. Quem inventou isso? Humano. Poderia ser 25 minutos antes, poderia ser 20 minutos. Tem? Beleza. Aí você é um trabalhador da casa. Então, você tem que estar atento, se vigiando, porque assim, pô, se essa é a regra da casa, você tem que estar lá meia hora, mas você não vai chegar 15 minutos antes do trabalho. Por quê? Porque, pô, tem uma seriedade ali. Entende? Então, a importância, porque tem que se fazer. Ah, mas eu acho que tinha que ser feito diferente. Sim, mas você vai cursar com todo mundo. Não, é meia hora. Então, tudo bem, é meia hora. Você tem que se adaptar ao trabalho da casa. Entende? Só dando um exemplo aqui, mas a ideia dá para entender, né? 4.6. A importância da educação mediúnica. Bem importante essa parte para nós, hein? Ó, observação primeira que eu marquei. É um mito pensar que o médium é mais capaz que um consulente, pois pode ser que ele não interiorizou o ensinamento, além de questões kármicas. Então, já tinha comentado lá atrás sobre isso. Nós vamos trazer aqui de novo, brevemente. Todos os médios são, a grande maioria, não são todos, a grande maioria dos médios são espíritos endividados, que estão trabalhando com a mediunidade para quê? Para ajudar a aumentar a geração de dharma, a geração de créditos, pagar mais rapidamente os karmas acumulados de vidas pregressas. Então é uma infantilidade da nossa parte, é uma imaturidade espiritual nossa, de olhar às vezes aquela pessoa que está numa posição de trabalho dentro da espiritualidade, isso pode ser de todas as religiões, né? Como uma pessoa superior, e isso muitas vezes é um mito, isso não é verdade. Existem espíritos evoluídos trabalhando com espiritualidade, encarnados? Óbvio que existe, entende? Mas mesmo que a gente fosse lá e olhasse um Pedro Augusto, do excelente canal espiritualidade de Pedro Augusto, que a gente olhasse um Chico Xavier, não é pra gente olhar endeusando aquele espírito, aquele homem encarnado. A gente vai olhar uma Lucilena Galvão, que com certeza é uma trabalhadora da luz dentro da filosofia, mas nítido, e não endeusar aquele humano, porque não é isso. E sim falar, pô, esse espírito aqui encarnado, pô, tá nos ensinando coisas lindíssimas. Pô, o que eu aprendo disso? O que eu consigo absorver para me tornar uma pessoa melhor? E não endeusá-lo. E não falar assim, não, eu só vou estudar então o valor da moral quando a Lucilena Galvão fizer um vídeo sobre moral. Tá, e ela pode fazer um vídeo sobre moral lindíssimo, mas ela não vai conseguir num vídeo. Ela não vai conseguir em 1000 vídeos trazer toda uma visão sobre moral. Então eu não posso depender do outro para minha evolução espiritual. Eu não posso, pô, vi esse vídeo da Lucilena aqui sobre moral. Pô, o que eu aprendi? O que eu fiz? Pô, mas eu tô com uma dúvida aqui que ela não falou naquele tema no vídeo. Pô, mas aí, pô, baseado no que eu aprendi, o que eu consigo ver outros autores, outras questões, orando a Deus para ter a resposta que eu preciso, né? Então é uma parte de uma maturidade nossa identificar que um trabalhador da luz, um médium, não é o espírito mais evoluído na Terra, não necessariamente. Muitas vezes não vai ser isso, vai ser muito pelo contrário. O que vai nos levantar também outro ponto. Ah, então eu fui lá e o pai de santo disse que eu tinha que fazer tal coisa, mas meu coração disse que não. Pô, mas será que o pai de santo não pode ter ensinado errado? Pode ser, às vezes, não às vezes na maldade, mas pode ser ter ensinado errado. E aí? E aí tu vai seguir? Entende? Então, por exemplo, você está estudando comigo Umbanda, você sabe que não podemos ter preconceito, de nenhum tipo, de nenhuma forma. Acabou época de preconceito. Acabou. Preconceito é atraso. Preconceito é negativo, não é da luz, não é bom. Não existe positividade, não existe nada construtivo no preconceito. É só destruição. Aí você vai numa religião que a pessoa é extremamente preconceituosa contra uma minoria. Qualquer uma. Aí teu coração apita, você está buscando se tornar uma pessoa melhor.
Aí o teu coração apita, o que é isso? A tua centelha divina, é Deus falando pra ti, esse ensinamento que não é legal. E aí? Ah, não, mas o cara é um baita de um cara famoso, enorme, reconhecido, com milhões de seguidores, mas ele tá ensinando uma coisa errada? Então você tem que fazer o quê? Escutar o teu coração e dizer, não, tá errado. Não está condizente aqui. Entende? Então, a importância de não ter essa visão de, mas o cara grandão falou. Entende? Só assim, não, mas pô, tá errado. Né? E esse aprendizado vale para nós, tanto pelo lado dos consulentes, como pelo lado dos médios, principalmente, também, né? Então, do lado do consulente, por exemplo, veio aqui agora também a importância de não endeusar o médium. Né? Por quê? Porque pensa assim, Chico Xavier estava fazendo um trabalho lindíssimo dele. E aí ficava todo mundo endeusando ele, falando, Chico, você é melhor, Chico, você é o mais puro, Chico, você é o mais limpo, Chico, você é o Deus na Terra. Se Chico tivesse uma fraqueza, um ponto a se melhorar no seu ego, fazer isso, o que ia fazer? Ia piorar, ia dificultar ainda mais o trabalho dele, porque ele ia ter que lutar ainda mais contra o ego dele para afirmar, para dizer, não, eu sou um trabalhador, eu não sou o maioral do planeta, o Deus na Terra. Não, não, calma, eu sou um trabalhador. Então, às vezes, a maneira como o consulente lida com o médium vai ajudar o médium a evoluir, como às vezes vai dificultar essa evolução, atrapalhar, por quê? Porque ele vai indo contra as questões que o médium tem que trabalhar dentro de si, né? Então, as maneiras também trazendo para nós um pouco essa reflexão do lado de nós aqui do consulente a maneira que a gente vai se envolver com o médium, né, no trabalho ali, a gente tentar ajudar de alguma forma também, não avacalhar, né? Então, por exemplo, sou um homem bonito, uma mulher bonita, você vai no trabalho, vai ter que uma roupa mais bonita. Por quê? Porque aquele não médium é uma pessoa encarnada. Aí vamos dizer que ele esteja solteiro, com uma grande energia sexual ali, e aí você vê uma mulher linda, com um decotão, com uma roupa mais sensual, vai incentivar essa questão de lasciva, de luxúria, tudo. E não é porque o médium é mau, não é porque ele está em sintonia, mas é porque ele está no corpo denso. Então, então quando eu vou, não, tem que ter uma roupa mais bonita, mais fechadinha, tudo. Não porque, não podemos mostrar porque é preconceito. Não, não, não. Mas é para tentar ajudar, para ser uma coisa mais, um ambiente que facilite a evolução e o progresso. E aí tá toda a espiritualidade bem e várias pessoas com aquele ar de lasciva. Vai atrapalhar todo o funcionamento, né? Mais um, importante a humildade e compreensão da mediunidade. Faz total sentido, né? Importância da humildade, então, estamos trabalhando com a mediunidade, tendo o foco de que é um trabalho de caridade para ajudar o próximo, tendo o foco de que quem faz o trabalho é Deus, quem faz o trabalho são as entidades e a espiritualidade maior. Né? A gente é uma ferramenta que ajuda esse trabalho. Mas nós não somos, eu sou o trabalho, eu sou mais importante. Negativo. Tem que fazer isso com humildade, com amor, o próximo, né? E a compreensão da mediunidade, não vou nem me debruçar muito disso, a gente já viu a importância de entender e estudar a mediunidade. Né? 4.7. Comentários sobre o campo mediúnico do médium. Uma parte interessante. Nos humanos, o campo irradia de todo o ser de 30 a 70 centímetros a partir do corpo físico. Então, isso aqui a gente já iniciou trazendo essa informação para nós aqui. Então, 30 a 60 centímetros. Tem. E aí, não sei se aqui ao longo... não. Eu acho que eu não marquei aqui na observação. Mas, assim, às vezes você só chega perto da pessoa, você sente aquela diferença energética. O que é isso? É você entrando no campo dela. Eu vou contar aqui um caso pessoal, onde eu trabalho, tem um gerente que ele está passando por vários problemas muito difíceis. Eu não sei no detalhe, mas na minha leitura ele está claramente passando por um processo obsessivo. Claramente. O cara se enlouqueceu no trabalho, workaholic, maluco, sabe? Nossa. E aí você percebe que você vai tentar conversar com ele, ele não está aberto a conversar, de forma nenhuma, ele acha que está certo, que parece claramente uma questão de fascinação. Eu tô certo, meu caminho é o certo, por mais que ele veja que tá indo para um lugar errado, não, é assim que tem que ser, é assim mesmo. Sabe, o carro vai bater na parede, em vez dele frear, ele tá acelerando mais. Aí, eu tenho uma mediunidade
de sentir as energias mais, né? Eu sou um pouco mais aberto para isso. Então eu já chego do lado do cara, né? Aí eu dou comando pro meu campo para não absorver essa energia, manter minha vibração mais alta e tal. E existem pessoas que trabalham comigo que não estão abertos para esse conhecimento. E aí essas pessoas vieram falar comigo semana passada e falaram o seguinte: aquele fulano lá, é a nuvenzinha que tá vindo. Aí eu falei, nuvenzinha? É porque a gente chega perto que a gente sente aquela... Aí eu falei, nossa, cara, pra tu não tá aberto a esse conhecimento. Entende? Não acredita que você gosta de energia? Viagem, não existe nada disso e tal. Tudo bem, nós temos que respeitar o nível evolutivo de cada um. É o que Jesus nos pede. Mas eu ainda falei pra ela, se você que não tá aberto a isso, tá sentindo, pensa quão carregado não tá esse cara. E aí, aqui, a espiritualidade já vem nos ensina, de 30 a 70 centímetros, tu vai entrar neste campo. E aí, aqui eu não marquei na observação, mas vou trazer aqui, que Rubens Saraceni não fala na obra, da importância de quando você tem um filho. Você tem teu filho criança, de colo. E aí, minha criança tão lindinha, aí tu fica passando o teu filho na mão de cada um. Aí tu vai no mercado, alguém, que criança linda, deixa eu pegar. Essa criança, que é um espírito, tá no esquecimento, muito mais do que tu, então ela não tem muitas proteções que você, adulto, já entende. Então, por exemplo, no serviço que eu dei exemplo aqui no meu trabalho, aquela pessoa, ela continua, o cara tá carregado, eu tô percebendo que ele tá carregado, mas beleza, vida que segue. Ela não tá fazendo nada para se proteger, mas ela tá sentindo. Eu também tô sentindo, mas estou fazendo coisas para me proteger para não entrar. Agora a criança, ela não tem esse conhecimento, ela tá no esquecimento ainda maior do que nós. Entende? E aí? Então você pega teu filho e deixa passando na mão de todo mundo. Essa criança está exposta a campos de um monte de gente. Entende? Então, vem essa observação para nós do quê? Da gente ter essa importância da maneira como a gente interage com as pessoas. E, aqui eu tô falando do campo negativo. E quando é o campo positivo? Nossa, cheguei perto daquela pessoa, me senti tão bem. Me senti tão alegre. O Pedro fala muito disso. Do excelente canal Espiritualidade Pedro Augusto. Fica a recomendação aqui. Pedro fala que às vezes ele vai fazer palestras, as pessoas chegam perto dele e começam a chorar. E por que isso? Porque, claro, cara, o cara é um espírito evoluído aqui encarnado entre nós, trabalhando para trazer o novo, trazer esse universalismo, alcançar vidas. Tu vai chegar perto dele, tu vai não só sentir esse campo de amor, essa emanação de amor, isso já vai te alterar, como toda a companhia espiritual que está em volta dele, isso vai te impactar. No caso ali, positivamente, entende? E a mesma coisa no negativo, né? Então, assim, aí trazendo aqui um pouquinho, fazendo um parênteses, micro parênteses para nós. Mas eu sou consulente, o que eu tenho a ver com isso? Qual é o teu campo, meu irmão? Porque esse aprendizado aqui para nós estamos nos capítulos de mediunidade. Todos, sabemos que todos somos médiums. Cris, mas essa obra aqui está focada em quem está trabalhando com Umbanda. Sacerdote de Umbanda. Mas você não é filho de Deus, igual um sacerdote de Umbanda? E aí fica aqui, como é que está o teu campo, meu irmão, minha irmã? Você está trabalhando para que esse teu campo seja de harmonia? Para que as pessoas gostem de estar ao teu lado? Para que elas estejam felizes de estar ao teu lado? Ou não? Ou você quer ter a nuvenzinha? Então olha a reflexão, olha a importância para nós, né? O passe tem função de descarregar este campo dos acúmulos de energias negativas e curar este campo reflete no físico. Então você está naquele dia difícil. Tá carregadaço. Aí chegou, foi na casa de Umbanda, só recebeu o passe. Chegou ali, recebeu o passe e foi embora. E você sai de lá, nossa, muito mais limpo, muito mais leve. Nossa, tiraram um peso das minhas costas. O que é isso? Tá aqui, ó. O Rubens Saraceni já nos ensinou. Tirou todas essas energias negativas que estão no teu campo. E olha que importância, coisa que a gente já sabe disso. O que está no espiritual reflete no físico. Então, se você ficar com aquela energia ruim há muito tempo, você vai começar a somatizar no corpo físico. Por quê? Porque o espírito vai suportando, ele vai suportando. Vai ser um momento que ele não suporta mais aquela energia. Ele precisa descarregar. E onde é que ele descarrega? No corpo físico. E aí aquilo vai manifestar. Entende? Então, aqui fica o lembrete para nós. A importância do que nós permitimos que adentre no nosso campo. Ou, às vezes, muitas vezes, não é nem às vezes externo. Às vezes é nós mesmos produzindo isso. O exemplo do cara que trabalha comigo que tá com a nuvenzinha, ele tá gerando muito daquilo ali.
Ah, mas eu cheguei do lado dele e senti aquela energia. Eu posso absorver aquilo. Então eu posso me proteger para não absorver. Posso me proteger para não entrar na sintonia daquela energia. Mas lembrando, daquela energia tá vindo da onde? Dele mesmo. Então ele vai dizer assim, ah, mas então eu tenho que me proteger para não pegar do outro. Mas é tu que tá emanando. Então fica para nós esse lembrete. Ah, vou receber o passe, vai me descarregar disso daí. Pô, mas será que não sou eu que estou gerando essa energia? Que às vezes pode ser de si próprio, né? Por isso a importância da reforma íntima, de trabalhar e de ter esse olhar para dentro de si. E dizer assim, pô, tava feliz, por que eu fiquei triste? O que aconteceu? Será que eu tô pensando em coisa ruim? Será que eu tô desejando coisa ruim? Será que eu tô vibrando em coisa ruim? Né? E você trabalhar para se tornar uma pessoa melhor, né? Deixa eu fazer um comentário aqui, antes de eu fazer a leitura da próxima observação, que eu acho importante. Eu talvez já falei isso em outras partes de outras obras aqui, mas eu lembro, isso me chamou a atenção, que tem no canal da Espiritualidade Pedro Augusto uma médium chamada Michele, e ela falou que ela estava andando assim na rua e tal, e ela viu um senhor velho, e ele andava com as pernas abertas, meio que abertão assim. E aí ela achou aquilo estranho, e aí a espiritualidade abriu a clarividência dela. E aí quando ela olhou, ela viu no perispírito daquele irmão encarnado, então o espírito dele, ele tinha o membro dele, o pênis dele espiritual, enorme, gigantesco, que tipo arrastava no chão. Um negócio assim, bizarro. E ela olhou, ela falou, nossa. E aí a espiritualidade fechou a clarividência dela e explicou para ela. Então, que ele teve um propósito daquilo acontecer, e aí o mentor, que estava ali com ela, explicou, falou assim, Michele, sabe o que é isso que tu acabou de ver? Ela disse assim, não. Ela falou assim, esse rapaz, esse homem, esse senhor, ele está com câncer no pinto. Aí, pô, câncer no pinto? Ela falou, é. E sabe por que ele está no câncer no pinto? Você viu como é que tá o espírito dele? Ele tem um sexo completamente deturpado há anos. Não é tipo, eu tenho um sexo desvirtuado há um mês. Há anos, a encarnação dele inteira é um sexo deturpado. Isso fez com que o órgão sexual dele virasse essa coisa bizarra. E chegou num ponto agora que a coisa está tão saturada que o corpo está começando a manifestar no físico. Então aquele senhor, claro que ela não chegou para conversar com o cara, nada, né? Sei lá, tava de carro, o cara tava na rua, né? Não sei o detalhe, não vou lembrar agora desse de minúcia ali. Mas aí trazendo para nós aqui, né? Que o ensinamento aqui de que essa questão do que está no nosso corpo espiritual manifesta-se no físico. É o que aconteceu ali com aquele irmão. Você vê, ele está vivendo um sexo tão deturpado, há tanto tempo carregando aquelas energias ruins, que o que está acontecendo? Já começou a manifestar no físico como um câncer. E aí a gente viu lá atrás que a Umbanda não é a panaceia de tudo no vídeo passado. Vê, é isso daí, ó. Você vai ensinar para a pessoa, ele tem um câncer físico, ele vai ter que tratar no câncer físico, ir lá numa quimioterapia, na radioterapia, vai ter que tratar o... Mas resolve só no físico? Não, aí ele vai precisar da Umbanda. Por quê? Para ele aprender os ensinamentos de Jesus e aí nesses aprendizados ele vai ver que, peraí, mas sexo é maravilhoso. Sim, é feito por Deus. Sim, precisamos e devemos viver o sexual, sim, a gente não tem que ter essa visão de sexo como errado, como pecado, como sujeira. Não. Deus criou o sexo e é uma troca energética maravilhosa. Existe sexo no plano espiritual. Então Deus fez o sexo. Mas como nós vamos viver o sexo? Esse que é o ponto. Então aí para aquele irmão indo na Umbanda, por exemplo, ser ensinado ou não. Você não vai olhar a mulher como um pedaço de carne, assim como um ser vivo, vai respeitá-la, tem. E aí ele começar a trabalhar um sexo saudável. E aí ele vai começar a curar o perispírito dele. Então o corpo dele, aquele membro bizarro, vai começar a se decompor e virando um membro correto, certinho. Muitos processos de limpeza de chakra, principalmente o chakra básico nesse sentido, né? Para isso acontecer, tem. Mas aí fica aqui só esse caso prático aqui que eu senti no coração que devia compartilhar aqui para a gente ver como as coisas no espiritual refletem no físico, que é o Rubens Saraceno está nos ensinando aqui, né? Quando se faz magia, ela reflete no campo. A positiva é absorvida na aura. A negativa é repelida. Caso não, aí ela se fixa. O processo de expulsão gera um cansaço energético.
Então, olha isso. Interessante. Quando se faz a magia, ela vai refletir no campo. Lembrando que magia a gente pode fazer com ervas, com vela, com defumação, né? Como a gente também consegue fazer magia, e a magia, na verdade, toda a magia é mental. Os elementos da natureza potencializam a magia, mas a magia é mental. Então a gente olhou para aquela pessoa, emanando amor, emanando união, fraternidade, sabe, coisas positivas, a gente vai emanar uma energia positiva para ela, que vai ser absorvida na hora. Olha como Deus é maravilhoso. Opa, veio luz, absorve. Agora a gente olhou para aquela pessoa com ódio, com raiva, falando, eu queria que esse bicho aí quebrasse a cara dele. E aí? Aí tu vai mandar magia negativa, tu tá fazendo magia negra com a mente, isso. Ah não, mas magia negra é feita em rituais de pessoas que estão ligadas com os negativos. Sim, aquilo é um ritual de magia negra potencializado. Mas se você está olhando uma pessoa com ódio, você está mandando magia negra também. Não é naquele nível de intensidade, mas é magia negra igual. E se você imagine, pensa, tem um político, e aí tem 1 milhão de pessoas olhando com ódio aquele político. É 1 milhão de pessoas fazendo magia negra para aquele espírito. Ah, mas ele está errado, então não importa, a gente não tem que ter essa postura. Jesus não nos ensinou essa postura. Ele não falou assim, olha os romanos com ódio, olha o cobrador de impostos com ódio, querendo. Não, Jesus não nos ensinou isso, por quê? Porque o mestre já sabia dessa questão energética. E já nos falando, ó, a mente produz energia. Então não entre nessas frequências. Não emane essas frequências. Não, tá aqui. Entende? Então, ó, a energia positiva é absorvida na hora, a negativa vai, tu mandou energia. Se a energia não for absorvida por aquele, porque se ele estiver no nível, às vezes, negativo, o que vai acontecer? Ele vai absorver aquela energia negativa. Mas lembra que a gente estudou no final do vídeo passado sobre o karma, sobre a lei do karma? E aí? Se aquele irmão absorver aquela energia, tu vai ser cobrado por isso. Tu fez mal para ele, tu vai colher o mal. É a lei. Mas ele não absorveu, ele tá vibrando na luz, no amor. Muitas vezes acontece isso. Chega essa energia negativa, tem um Exu, que imagina, esses grandes personalidades, elas têm proteção da luz ou das trevas. Então, por exemplo, um mago negro que está usando um político para seus interesses negativos. Ele vai deixar que aquela energia negativa alcance o político? Não. Você fala, não, mas ele é um mago negro? Sim, mas ele não quer que aquele instrumento que ele está usando seja afetado. Ele vai lá, ele, como mago negro, defende aquela energia negativa e manda de volta para ti. Mas eles não vão olhar outro aspecto. É um trabalhador, um político da luz. Ele está tendo ajuda da luz. Então ele tem uma falange de Exus que trabalha protegendo ele. Chegou a energia negativa, o que o Exu vai fazer? Vai proteger, vai blindar, vai destruir aquela energia. Mas tem momentos que não. Tem momentos que a lei divina fala assim, deixa voltar. Essa energia vai bater no campo, não vai ser absorvida, vai voltar para quem emanou. Entende? Então, olha assim, esse conhecimento, a importância do conhecimento que nós temos que ter de tudo é mental e a importância da gente entender como é que as coisas funcionam. E então a gente vai cair nessa armadilha que tanto nos ensinam que a gente tem que odiar o amiguinho? Então a gente vai olhar o cara que é do time de futebol diferente, o cara que é do partido político diferente, um cara que tem uma opinião diferente. O cara às vezes vê na internet pessoa brigando por causa de filme. Ah, mas eu não gostei do filme do Homem-Aranha. Tá bom, cara, eu gostei, tá bom. Agora a pessoa brigando, que é um burro que tu não sabe. Cara, você tá brigando, você tá mandando energia negativa pro teu irmão por causa de um filme, cara, do Homem-Aranha. Sabe, eu tô dando exemplo esdrúxulo aqui, mas com certeza na internet, você tá vendo o vídeo, já viu briga por cada motivo idiota. Entende? Você fala assim, gente, pra que, cara, nós vamos ficar com essa cultura de violência, de agressividade? Você tá mandando energia negativa pro teu irmão e ele também pra você. Entende? Não sei se você já teve a experiência de às vezes ler um comentário na internet, tu sente aquela energia, sabe? Por quê? Porque o cara que tá comentando aquilo, ele tá mandando essa energia ruim, cara. Pô, não seja, não façamos isso. Entende? Estou me incluindo aqui, porque todos nós temos que trabalhar isso. Tem de o quê? De entender que tudo é mental e mandar coisa boa. Né? Não só o sacerdote da Umbanda. Mas lembra que a gente viu lá atrás a importância de ensinar o novo? Ó, tem que ser ensinado isso para quê? Magia mental. Não faça isso. Entende? Cadê? Tá, ó. E aqui, a última observação, ó.
que o processo de expulsão gera um campo energético. Então, você está ali, por exemplo, você mandou essa energia negativa, bateu no campo do cara, voltou para ti. Quando ela volta para ti, aí você à noite, às vezes, sei lá, faz uma oração, fala, pô, oh Deus, me perdoa, mandei mal, hoje eu tive aquele ódio do cara do meu trabalho, me perdoa, me ajuda, você se arrepende do que faz e vive por um amor. Aí você se sente mais cansado. Por que? Da onde vem esse cansaço? O comissário Sena explica no livro. É porque desmanchar essa energia negativa que foi criada gera esse cansaço, esse esgotamento. Porque você tem que gastar mais energia para desmantelar aquilo, né? Então, em médios que, por exemplo, tem muita produção de ectoplasma, quando eles vão trabalhar para doar esse ectoplasma para que a espiritualidade da luz utilize ele de diversas formas, no final do trabalho é normal que às vezes ele se sinta um pouco cansado, ele precisa, às vezes muita fome, que precisa recompor de energias, né? Por conta disso daqui, tá? E aí o que ele vai botar nessa última observação para nós aqui, que já deu meia hora de vídeo, aí a gente vai fechar aqui no 4.7. Ele vai nos ensinar aqui, ó, que a música ajuda na concentração e a elevar a vibração. Entende? A dança do médium também ajuda a entrar em sintonia. Se o médium deixa o mental dele à frente, interfere na sintonia com o espírito, né? O médium até pode cair no chão. O espírito está sujeito ao médium. Então aqui, o que o Bessaraceni nos ensina? Ele vai primeiro dizer que tem muito preconceito de pessoas em relação à música, né? Mas a música, por emitir uma vibração, ela pode ser uma potencializadora, uma facilitadora para se conectar com a entidade, né? Então, aquele no Nauber ele não vai dizer, mas, por exemplo, temos muito no candomblé a coisa das giras, né? Então, aquele médium que vai conectar com a entidade, às vezes vai começar a fazer aquelas giras, né? Então, você vê aquelas mulheres girando, girando, entrando no ritmo da música. Para que é isso? Para facilitar essa conexão. Pode se conectar? Com certeza, a gente pode se conectar a todo momento. Eu estou sentado aqui conversando com vocês, se eu tivesse mediunidade ostensiva, podia o espírito conectar. Então fica aqui a recomendação do canal do Espiritualidade com o Pedro Augusto, estudo sobre espiritualidade com o Celso Rei, e tu vai ver vídeos que eles estão claramente conectados com espíritos, e ele tá aqui, o Pedro tá aqui falando, daqui a pouco ele, pum, muda o jeito de falar, tudo, conectou com o espírito, ele tá paradinho ali conversando. Mas tem médios que precisam dessas outras ferramentas para facilitar essa conexão, entende? E aí, como ele vai falar, às vezes está girando ali, por exemplo, está dançando ali na música para se conectar. Tem às vezes médios que ficam fazendo assim para frente e para trás. É uma maneira dele se conectar, uma coisa rítmica, né? Para se conectar. Se ele deixa o mental dele entrar na frente, então assim, ele vai começando a. Eu não sei bem como é que funciona, estou explicando frente ao que eu aprendi. Vendo vídeos, por exemplo, do Wagner Borges, Osmar Barbosa. Tu vai ter que, o Vanderlei de Oliveira também, tu vai ter que deixar a tua mente pro espírito canalizar em você e ele vai trazer a mensagem. Mas aí você deixa o teu mental impor muito. Você, além de dificultar essa conexão, o que pode acontecer nesse momento que você está se sintonizando? Vai ficar fraco. Por quê? Porque é como se o teu espírito quer assumir. Não, mas é o espírito do outro. Aí tu dá essa apagada aí. Entende? Mas aí por isso que eu marquei aqui no final. Entende? A gente sabe do espiritismo disso. Você vai dar passagem para o espírito trazer uma mensagem, conversar, fazer o trabalho da luz. Mas o espírito está sempre sujeito ao médium. Isso é uma proteção do médium encarnado, porque isso é um espírito mistificador. Entende? Imagina, você está começando a trabalhar para Jesus, está melhorando, mas você tem as suas questões ainda. Que companhia que tu tem ali? Às vezes tu não vai ter só a companhia da luz. E às vezes até a luz vai deixar que tu entre numa companhia negativa para você sentir a energia negativa e perceber. E falar assim, oh, peraí, por que eu conectei nesse negativo? Pô, tem uma coisa errada no meu estilo de viver, eu preciso viver de um jeito diferente. Né? Então, fica para nós esse alerta aqui, de que a gente pode utilizar de rituais como a música, uma dança, para nos conectarmos. Não há problema nenhum quanto a isso. Para facilitar a conexão mental, porque o importante é entender, a conexão é mental. Entende? Essa canalização ou irradiação dos pensamentos de um espírito desencarnado sobre um encarnado. Mas, sempre tendo esse filtro de que o médium é que comanda.
né? Então, se o espírito, por exemplo, falar, um exemplo aqui, um espírito mistificador, e ele vai dizer assim, não, vai dar um recado que o cara vai pular do abismo. Bom, você tem que estar no comando e dizer, não, não vou dar esse recado, tá errado, ô, tá louco? Tem, não, mas eu sou um espírito, tô mandando, mas tá errado. Tem. Então eu não vou ensinar isso. Então não é porque o espírito falou que tu, como médium, vai sair falando. Não, não, o espírito falou. O espírito falou que tem que pular do abismo. Não, 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 negativo, tá errado. Ah, mas não, tá errado. Ponto. Deus não é destruição, isso com certeza não é certo, né? E é isso daí, gente. Então a gente aqui finalizou a parte 3, tá? Isso mesmo, parte 3. Marcar aqui na minha observação. No vídeo que vem, de sexta-feira, talvez a gente consiga terminar o capítulo número 4, que temos mais 3 partes. Tá bom? Então, antes de finalizar o vídeo, deixar os recadinhos de sempre. Se você puder, curta, compartilha, se inscreve no canal, comenta, deixa um comentário no canal. Se tiver no celular, aparecer a opção de hypa o vídeo, porque todas essas ações são fáceis para você fazer, são de graça, e isso mostra para o algoritmo do YouTube que o vídeo é relevante, que o canal é relevante, e aí ele espalha para mais pessoas, ajuda o canal a crescer e ajuda esse trabalho todo a crescer. Então, se você puder, eu peço, faça essas ações, que vai ajudar bastante o canal. Também fica aqui a recomendação que o estudo dessa obra, assistir esse vídeo, não invalida ler a obra original, integral, entende? A minha ideia aqui é estudar essa obra teológica de Umbanda, mas de uma referência de um amante, de um estudioso da espiritualidade, mas não sou um sacerdote, não tenho uma faculdade de teologia, tudo, para às vezes me aprofundar em mais temas ainda, tá? Isso daqui não invalida de forma alguma o contato integral da obra, inclusive até no início da parte 1 ali tem o recado de que um curso de doutrina e teologia da Umbanda está vinculado ao médium aqui, ao trabalho que Rubens Saraceni coordena com toda a espiritualidade maior, né? Então, esses vídeos aqui não têm a pretensão de ser um curso de Umbanda, nada do tipo, tá? É alguém leigo que estudou e está conversando, estudando com vocês sobre a obra, tá? Mas não tem essa propriedade nem o conhecimento para tal de dizer, não, isso aqui é um curso mesmo da Umbanda. Não, 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 não é. Só estou estudando a obra e trazendo alguns pontos, tanto que se você for na parte 1 do vídeo lá, você vai ver por que eu estou dando esse recado, né? Por que eu estou dando recado de que ver o vídeo não invalida ler a obra integral e original, tem? Aí lá eu explico mais. E o último recadinho, se você quiser, fica a sugestão, no meu canal nós temos as playlists organizadas por autor. Então nós temos já diversas obras estudadas completamente aqui no canal. Então chega lá nas playlists, escolhe o autor que você quer, que está certinho na ordem, em sequência, tudo certinho, para facilitar o estudo de vocês. Beleza, gente? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo do canal.